Seja muito bem-vindo ao Green Steps, o seu podcast com profissionais da área da sustentabilidade sobre as suas trajetórias pessoais, acadêmicas e de carreira. Sou o Luiz Guilherme e a minha convidada de hoje é uma pessoa muito especial. A ambição de trabalhar com uma pauta de expressivo impacto social motivou a Flávia Bellaguarda a atuar na área climática. Paixão esta que, como ela nos contará hoje, não surgiu do dia para a noite, logo quando entrou na faculdade de Direito. A Flávia possui uma incrível e longa trajetória na pauta do clima. Ela obteve o mestrado em International Development pela University of Birmingham, foi candidata a vereadora de São Paulo, é cofundadora do Youth Climate Leaders, assim como na La Clima, e também é coordenadora na Climate Reality Brasil. Além de compartilhar um pouco sobre a sua fascinante trajetória, a Flávia falará alguns interessantes conselhos em perseguir estudos ou a sua carreira na área do clima, que é um campo interessantíssimo para a sustentabilidade. Não se esqueça de seguir o Green Steps Podcast no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e YouTube, a fim de continuar contribuindo ao nosso trabalho e não perder nenhum episódio. E vamos lá para mais uma conversa. Flávia, inicialmente, muito obrigado pela sua presença, é uma honra a sua participação aqui no Green Steps, um espaço que reúne com muita honra tantas personalidades na área da sustentabilidade, e é uma honra ter a sua presença. Eu que agradeço, Luiz. Obrigada pelo convite. Sempre muito gostoso estar em espaços onde a pauta da humanidade, da sustentabilidade, do meio ambiente, da mudança climática pode reverberar para tantas pessoas. Então, eu que agradeço estar aqui hoje com você. Para iniciarmos o nosso diálogo, Flávia, como você se interessou pela pauta do clima? Não foi uma trajetória óbvia trabalhar com mudança climática, ainda mais no Brasil, que é uma pauta que aos pouquinhos, de forma lenta, vem se desenvolvendo. Então eu vou falar um pouco da minha trajetória de uma forma muito resumida, trazendo assim, pontos principais ao longo dos últimos anos para mostrar como que eu acabei guinando para mudança climática. Desde muito jovem, eu sempre fui muito encantada pelo meio ambiente. Eu sempre olhei uma árvore, um rio, uma nascente, o mar, com muita devoção. Porque, querendo ou não, se nós estamos respirando, se nós estamos nos alimentando, é porque nós temos, em algum lugar, algum ambiente minimamente equilibrado que nos provê esses recursos para a nossa existência. Além de toda a sua beleza por si só, que é encantador. Não conheço uma pessoa que não esteja no meio da natureza, ou não pise descalça na grama ou na terra, e não abra um sorriso ou não receba uma paz dentro do coração. Acaba sendo um santuário. Então é essa relação que eu sempre tive com o meio ambiente como um todo. Por isso, ao longo da minha trajetória, quando eu era muito jovem, eu fui escoteira, participava de várias atividades sociais linkadas com o meio ambiente, sempre trazendo o social e o ambiental. E eu acho que isso me guiou muito para fazer direito, buscando, né? Imagina, jovem ainda, nos seus 18 anos, acreditando que o mudar o mundo era algo praticamente instantâneo. E você vai aprendendo com o tempo que mudar o mundo tem suas camadas, e principalmente a interior, de dentro para fora, para que esse mundo se transforme. Mas eu fiz direito, e no direito eu gostei de 6 meses dos 5 anos, onde eu aprendi direitos humanos e direito ambiental, que foi onde eram assuntos que eu estava assim, com sede de aprender. Mas também fui entendendo que a aplicação do direito ambiental no Brasil ainda não era aquilo que eu via, o que eu gostaria de ver executando a parte do direito ambiental. E ao longo da faculdade participei, fiz vários estágios, MP, Justiça Federal, MP Ministério Público, Justiça Federal, escritório de advocacia, trabalhando com tributário, criminal, trabalhista, trabalhei numa multinacional como trainee na Price, trabalhando com tributário também, e fui assim, descobrindo aquilo que eu não gostava ao longo desses anos. E isso é muito importante, você descobrir o que você não gosta já economiza um longo caminho para você entender aonde focar, que é aquilo que você gosta, mas também não é tão óbvio isso, né? A gente vai aos poucos aprendendo. Aí acabei caindo no final da faculdade numa organização americana trabalhando com inovação social. E ali foi um turning point, assim, foi uma virada de chave. Em 2000
2012, acho, se eu não me engano, 2013, alguma coisa assim, eu estava num congresso de inovação social no Rio de Janeiro, e ali eu descobri um universo que eu podia juntar o social e o ambiental. Na verdade, minto. Na verdade, ali foi uma virada de chave que eu descobri que tudo que eu fazia com cunho social era o mercado. E eu falei, nossa, existe a possibilidade de fazer o que eu sempre fiz, mas ser remunerada por isso. E aquilo me encantou muito. E eu acabei aprofundando na parte de inovação social, trabalhando, desenvolvendo vários projetos. Eu tive a oportunidade de vir para São Paulo por meio dessa organização que eu estava trabalhando, na United Way, e aqui eu comecei a linkar sustentabilidade, educação, inovação social e com o meu background de direito, mas não advogando. Aí eu tive uma outra oportunidade que foi ir para fora estudar. E, na verdade, eu não fui para fora estudar, eu fui para fora e levei na mala o meu sonho de fazer um mestrado. E lá eu comecei a me construir para isso. Mas virei garçonete, eu comecei a melhorar muito mais meu inglês, que eu falava muito básico, e lá eu tive que, em um ano, sair do básico pro avançado para conseguir fazer as provas de proficiência. E fui querendo entender o que eu gostaria de estudar. E foi um momento de muita pesquisa, de muito estudo, de muita conversa, de bater na porta de várias pessoas para falar, eu gosto do ambiental, eu gosto do social, mas eu nunca consegui ver eles se entrelaçando de uma forma que eu me via atuando profissionalmente. E daí eu caí num reporte da ONU falando de direitos humanos e mudança climática. Aquilo, eu acho que eu nunca imaginei que eu fosse ler um reporte técnico e me emocionar no meio dele, entendeu? E depois de 120 páginas eu estava falando, nossa, isso faz sentido. E quando esse documento caiu na minha mão, eu vi um universo se abrir. Eu falei, é isso, eu consigo trazer direitos humanos e eu consigo trazer as questões ambientais de forma muito entrelaçada. E ali eu entendi, é nisso que eu quero atuar agora. E a construção de tudo que eu fiz até o momento também me preparou para isso. Entendi o que eu queria estudar, fui aceitando os mestrados, e eu também acredito que a gente não faz nada sozinho nessa vida. Nada do que eu fiz e do que eu comentei até agora eu fiz sozinha. Sempre tinham pessoas comigo, segurando na minha mão, ou me apoiando, ou me ajudando a apontar caminho, ou mentores. Eu acho que a vida é muito mais gostosa quando feita de forma colaborativa. E pensando nisso, eu me deparei com um desafio no mestrado, que era pagar o curso. Porque com todo o dinheiro que eu tinha guardado, ainda faltava 7.000 libras para eu conseguir estudar. E eu não podia fazer caminhos que me endividassem depois disso. E como eu trabalhei com inovação social por muitos anos, fiz muita vaquinha online para arrecadar verba para muitos projetos, eu falei, vou fazer uma vaquinha online para o meu mestrado. Morrendo de medo, mas eu fiz. Preparei, fiz o vídeo em português com legenda em inglês, eu fiz tudo, coloquei lá no Catarse. Foram na página, pessoas doaram na página, outras pessoas doaram direto na minha conta, mas resumindo, 5 dias antes do meu curso começar, 220 pessoas doaram e eu bati a meta de 7.000 libras. E graças a essas 220 pessoas, eu pude fazer meu mestrado. E o meu mestrado foi em desenvolvimento internacional, em política e sustentabilidade, com foco em justiça climática, que é o tema onde também foi uma virada de chave na minha vida ao longo da minha pesquisa. Eu tive a possibilidade de aprofundar muito nesse tema e entendi que justiça climática era o caminho a seguir para a gente criar essa nova sociedade. Nós estamos num momento de ruptura muito grande. E a justiça climática, eu vejo ela como um balizador importante para a construção dessa nova sociedade que está emergindo. Voltei para o Brasil, porque a minha intuição muito forte falou, leve isso para o Brasil. E eu, no diálogo, né, monólogo, vamos dizer assim, com a minha intuição, falando, poxa, intuição, mas como que eu vou levar a justiça climática para o Brasil? As pessoas malemar falam de mudança climática. Mas assumi isso muito forte, que estava assim, ressoando muito forte dentro de mim, e voltei para o Brasil para trabalhar com isso. Sem saber como, quando, onde, porquê. O porquê eu sabia, mas o como, quando, onde eu não fazia ideia. Voltei para o Brasil, me conectei com 3 mulheres incríveis que já estavam no processo de construção de uma startup chamada Youth Climate Leaders, e me juntei a elas e sou cofundadora da Youth Climate Leaders, que é uma startup que dá educação climática para jovens, e a gente auxilia esses jovens a ingressarem no mercado de trabalho para atuarem como líderes climáticos desde o início de carreira. Coisa que para mim foi uma volta
totalmente não óbvia, e para todas as outras mulheres que também fundaram essa organização também não foi nada tão óbvio. E me aprofundei nesse processo em 2018 para a gente fazer com que essa organização se consolidasse, e hoje continua tocando vidas de muitos jovens. Eu também, em 2019, isso foi em 2018, em 2019 eu entrei numa organização chamada ICLEI, que é uma organização internacional que auxilia governos no desenvolvimento da agenda urbana sustentável. E tive a oportunidade de entender a veia climática no Brasil, como os municípios se comportam em relação a isso. E foram 3 anos de muito trabalho, 2 anos e meio, 3, de muito trabalho na organização. E nesse meio tempo eu fundei também a La Clima, junto com outra mulher maravilhosa, que é um movimento do direito para as mudanças climáticas. Então somos hoje uma rede de mais de 400 pessoas, entre estudantes de direito e atuantes na área, que divididos em grupos técnicos e cada um também na sua profissão do dia a dia, mas que se unem para desenvolver artigos, projetos, revisão de políticas importantes no Brasil, mas desenvolvem trabalhos em prol do desenvolvimento de uma agenda de carbono neutro aqui para o nosso país. E a La Clima também tem um papel muito ativo hoje na sociedade. E recentemente eu estou hoje coordenando uma área de política e justiça climática dentro do Climate Reality, e também estou como consultora do Centro Brasil no Clima, atuando muito forte nessa pauta de governança para as mudanças climáticas. E também uma experiência muito antropológica que eu tive no ano passado, por eu estar muito envolvida com a política e gostar muito de política e acreditar que a política ela é sim uma ferramenta importantíssima e essencial para a construção da sociedade, e uma boa política transforma vidas para melhor, e por entender que a mudança climática ela precisa estar dentro da política de forma transversal, eu me coloquei como candidata a vereadora no passado, aqui em São Paulo, e foram 2 meses de uma experiência muito profunda, muito bonita, que a gente conseguiu trazer uma criação positiva daquilo que a gente quer ver como cidade. Foram quase 5.000 votos, numa cidade como São Paulo, é muita coisa, e numa campanha com quase nada de recurso, mas com muita vontade de fazer acontecer, e com pessoas incríveis, segurando umas nas mãos das outras para a gente criar essa corrente de levar a pauta climática para a política. Então, trouxe aí um panorama da minha construção nada óbvia, para trabalhar com mudança climática, e um pouquinho do que eu tenho feito desde quando a minha ficha caiu de que era isso que eu queria fazer como profissão e até mesmo como missão de vida, né? Que é auxiliar a humanidade nesse caminho do novo que está emergindo, nesse caminho dessa nova sociedade que precisa vir a acontecer, que preserve o meio ambiente, ao mesmo tempo que preserve a dignidade humana, de uma forma que os dois lados caminhem de forma equilibrada e harmoniosa. Bem e parabéns, né, pela sua trajetória, Flávia. E esse é um ponto que eu escuto muito aqui no podcast, né, que no início sempre imaginamos, né, não, a pessoa entrou na faculdade, saiu da faculdade, em 1 ano já sabia o que era, já sabia todas as respostas, no segundo já estava terminando o mestrado, já estava pro doutorado, fim, né, e não é bem assim, né. E falando em desafios, Flávia, quais são as alegrias e as dores de ser uma ativista climática? Você poderia descrever tais obstáculos e o que fez ou o que faz, né, para contorná-los? Nossa, vamos lá. Eu acho que 2 grandes alegrias sendo ativista climática é ter a oportunidade de me conectar com pessoas que também veem o mundo dessa forma como eu vejo, que ele é humano, ele é igualitário, ele é justo, ele é equilibrado na forma como a gente utiliza os recursos. E você se conectar com pessoas que têm a mesma visão de mundo e que estão com a mão na massa para fazer isso, enche o coração de amor e parece que você recarrega a bateria, sabe? Você tá lá exausta do final da semana, você se conecta com essas pessoas, é aquele jogo do videogame que a vida, a barrinha da vida, ela sobe. É mais ou menos essa sensação que eu tenho. Mas uma outra grande alegria que eu tenho é quando eu consigo comunicar aquilo que eu faço e aquilo que eu acredito. E eu acho que esse é um dos maiores desafios também. Quando você conversa com uma pessoa que não atua no dia a dia dessa temática e de forma empática,
você consegue traduzir aquilo que você atua, mas também mostrando para essa outra pessoa que aquilo é um problema de todos e que todos serão afetados de alguma maneira, e essa pessoa começa a ver isso de uma forma diferente, começa a identificar ações na vida dela no dia a dia para mudar padrões de consumo, talvez, ou formas de ver o mundo, ou leva isso para dentro da empresa que ela trabalha, do escritório que ela atua, enfim. Eu acho que me dá uma sensação de missão cumprida toda vez que eu estou conversando com pessoas que não atuam na pauta, mas que eu comunico de tal forma que elas são tocadas. Tocadas com proposição e com esperança, não com medo. Porque a pauta ela já é assustadora por si só, trabalhar com a questão climática. Então, quando a gente consegue passar a mensagem de forma a engajar essas pessoas, engajar de forma saudável, para que elas também sejam parte dessa mudança estrutural que está acontecendo, eu acho que eu sinto que eu ganho é, é uma energia diferente que me toma. Então, eu vejo que essa é uma grande alegria que não é tão simples de acontecer, mas quando acontece eu falo, yes, a gente conseguiu comunicar com mais uma pessoa. E de pouquinho em pouquinho, uma depois de outra, um passinho de cada vez, a gente aí cria uma onda gigante de um movimento necessário para a criação dessa nova sociedade que a gente tanto precisa. E dores, elas, tanto as alegrias como as dores, como tudo na vida, não é nada estável, né? São altos e baixos. Então eu tenho aqueles meus dias de acreditar 100% de que vai dar certo, e eu tenho os meus dias de não acreditar que vai dar certo. Eu acho que isso faz parte do ser humano e das oscilações que a gente acaba vivendo no nosso dia a dia. Mas ver o descaso com o meio ambiente de uma forma que ele não está conectado com a sociedade, como o Brumadinho, Mariana, e o que não aconteceu depois disso, enfim, desmatamento, que no Brasil é uma das principais causas da questão climática, né, das emissões de gás do efeito estufa, desmatamento está ali é um dos principais. Isso dói. Isso dói porque o meio ambiente, os elementos da natureza, a árvore, o rio, o ar, enfim, eles não têm voz própria. Eles mostram a força, como, por exemplo, vem, sei lá, um tufão, um tsunami, uma covid, um terremoto, uma enchente. São forças da natureza que vão se tornar cada vez mais frequentes em intervalos de tempos menores como uma consequência da crise climática. Mas não existe uma voz, e são poucas as constituições no mundo que protegem esse bem tão importante de forma a gente conseguir legalmente protegê-los. E me dói de verdade ver esse descaso e o estrago que está sendo feito. É óbvio que a regeneração ela é possível, mas ela não vai acontecer no tempo que a gente precisa que ela aconteça para amenizar um pouco todos os efeitos que já estão acontecendo e vão ser cada vez mais fortes. E isso eu acredito que seja uma das minhas maiores dores, sentir esse descaso e ver a desconexão da sociedade como um todo para essa pauta, sem entender que essa pauta é onde está baseada a nossa existência humana. Porque sem esse lado da moeda, a gente não consegue ter o outro. Infelizmente, as pessoas, na maioria, ainda não conseguem fazer essa conexão, porque, enfim, por milhares de motivos. Mas machuca, às vezes, ver o descaso. Mas, ao mesmo tempo, é isso. A gente tem que trabalhar, tem que, né, ir contagiando positivamente as pessoas de pouquinho em pouquinho para fazer essa mudança acontecer. E Flávia, qual é o maior mito ou equívoco que existe na sua área de atuação? Você poderia falar sobre? Eu acho que o maior deles, e que algumas pessoas ainda acreditam, vamos começar que a gente está em pleno século XXI e as pessoas ainda, algumas acham que a Terra é quadrada. Partindo desse princípio, fica de desmistificar alguns pontos. Mas muitos, os negacionistas falam que a questão climática ela não existe, vamos dizer assim, porque o que eles dizem é, se você vê a evolução da Terra, né, como um todo, nós tivemos momentos de, quando, sei lá, os dinossauros passaram, enfim, tivemos momentos na Terra
de muito calor, de muito frio, e isso faz parte do ciclo natural da Terra, como um ser vivo. E sim, eles não estão errados nisso, porém, eles utilizam essa narrativa para falar que mudança climática não existe, mas foi comprovado agora no último relatório do IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, que foi lançado agora no final de agosto, início de setembro. E esse relatório, ele é um relatório muito sério. Existe são 6 edições, desde 1990, pesquisadores renomadíssimos do mundo inteiro se juntam para analisar milhares de bases de dados, de mais de, se não me engano, 200 pesquisadores, 21 são brasileiros, e existe toda uma revisão, um encontro entre governos, inclusive, antes desse relatório ser lançado, com toda uma análise diplomática por cima disso. Enfim, é um relatório sério. E esse relatório, ele traz dados contundentes, e um deles é: a mudança climática é, sim, ação humana. Então, a ação humana é responsável pelo aquecimento global. É a ação humana que está fazendo com que processos se acelerem. Então, quando os negacionistas falam, porque a Terra está frio ou está calor, mas isso é normal, ok. Porém, a mudança climática está fazendo com que eventos se tornem cada vez mais extremos e no intervalo de tempo menor. E isso é perigoso para a vida humana na Terra. Porque se você tem um intervalo de tempo pequeno, muitas enchentes, muitos tufões, muitos terremotos, muitas chuvas torrenciais, muito pico de calor, e calor também mata, o ar cada vez mais poluído, que também intensifica todos esses outros efeitos da mudança climática, no intervalo de tempo pequeno, nós não temos um tempo, inclusive, de recuperação daquilo. A Covid veio, mas daqui a pouco vai vir uma onda que talvez a gente não saiba ainda qual é, mas vai chegar. E depois vai vir outra. E como economicamente a gente se mantém nessa estrutura? Então, esse mito que, infelizmente, os negacionistas trazem dessa narrativa deturpa e faz com que pessoas não entendam a gravidade do assunto. E isso é muito perigoso. E a gente precisa deixar isso claro todos os dias, para as pessoas compreenderem de que isso é um assunto sério, que já existe, pessoas já estão sendo afetadas, principalmente as pessoas mais vulneráveis, principalmente mulheres e crianças, em linhas, populações ribeirinhas, quilombolas, indígenas, enfim, aquelas que dependem da terra, elas acabam sofrendo os efeitos de forma muito, muito violenta. Quem está no centro urbano, principalmente em áreas mais nobres, ainda muitos não conectaram que também vai chegar aqui. E a Covid eu trago muito como exemplo de que estamos todos no mesmo plano. O que veio da China chegou no Brasil, e a mudança climática não é diferente. Entendeu? O que acontece em um país reflete no outro, e por aí vai. Então é uma pauta de humanidade que a gente precisa trabalhar e desmistificar que, enfim, isso não existe, porque é real e ela já está acontecendo. Exato, Flávia. Você mencionou da questão dos desastres, né? E tem uma... Eu tô mais na sociologia hoje, e tem uma corrente dentro da sociologia, uma corrente majoritária que diz que o desastre não é natural, justamente porque o desastre não é o tsunami, não é o tornado, mas é toda a estrutura social envolvida. Então é essa intersecção, né, que vai exatamente no plano que você falou da vulnerabilidade. E falando em questões existenciais, Flávia, há uma relação muito próxima entre os temas das mudanças climáticas e da solidariedade intergeracional. Como engajar as novas gerações a atuarem na pauta climática? Sobretudo você que tem projetos nesse campo. Essa questão intergeracional eu acho crucial para a pauta climática, e a gente tem visto cada vez mais os jovens encontrarem espaços para colocarem suas vozes e também para agirem em prol de agendas propositivas a enfrentamento à crise climática ou emergência climática. São termos que pessoas usam e cada um tem uma conotação específica, porém querem dizer no final do dia a mesma coisa. O que a gente tem visto, e eu tenho visto, na verdade, isso muito próximo, os jovens, eles estão com o que a academia chama de ansiedade climática.
ou ecoansiedade ou ansiedade ambiental. E é real, eu já presenciei alunos em sala de aula chorando pelo desespero de ver o cenário, ou totalmente desacreditados por estarem tristes com tudo que está acontecendo. E isso, infelizmente, está cada vez mais comum. E quando a gente trabalha com as juventudes, e eu trabalhei por muitos anos com uma faixa ali dos 15 aos 18 anos, de vários projetos, até mesmo antes de trabalhar com a pauta climática, uma coisa que eu percebi é que quando os jovens se conectam com pessoas que acreditam neles, a potencialidade acontece. Acreditar nos jovens e oferecer ferramentas para que eles executem um projeto, uma ideia, um sonho, enfim, as coisas começam a acontecer. E eu presenciei milhares de grupos de jovens no qual a gente dava esse elemento de acreditamos em você, ao mesmo tempo que nós entregávamos ferramentas por meio de capacitações, e eles voavam, criando projetos incríveis para mudar a sociedade, ou o bairro, ou a escola em que eles viviam. Hoje eles já estão, né, passaram aí faz mais de 10 anos que eu atuo, 15 com essa pauta, esses jovens que eu estou pensando neles agora enquanto eu falo, já estão grandinhos até. E trabalhando muito com a Youth Climate Leaders, com os jovens, hoje eu vejo que, em sua maioria, eles estão buscando trabalhar com um propósito. Hoje, muitos jovens, obviamente que a gente não generaliza, mas eu tenho visto um aumento de jovens que procuram entender quem é a empresa ou a organização, ou, enfim, esse órgão que eu vou trabalhar. Eles são balizados em quais princípios? Qual que é a atuação deles na sociedade? Qual o efeito que eles geram na sociedade? E muitos estão começando a escolher trabalhar com esse viés de quero trazer e deixar um impacto no mundo. E não é uma trajetória simples, ainda mais para o mindset, né, para a forma de ver o mundo que a sociedade ainda está estabelecida. Só que ver esses jovens com essa ânsia, com essa gana de querer fazer diferente, de desafiar as estruturas postas hoje para trabalhar com propósito, para trazer impacto social, para proteger o meio ambiente, para colocar cada vez mais voz na questão climática, movimentos sociais pipocando assim, ó, quase todo dia, de jovens em várias regiões do Brasil, para mudar a realidade local. Isso é incrível. E também existe um sentimento, não é generalizado também, mas de raiva dos jovens perante os não jovens, dessa inação, né, do que não foi feito até o momento. E ela é legítima, essa raiva, esse sentimento ele é legítimo. E como a gente trabalha com toda essa mistura de sentimento, que é raiva, que é uma ansiedade, que é falta de perspectiva de futuro, um desemprego estrutural batendo na cabeça deles agora, com toda essa, enfim, essa instabilidade econômica que a gente está vivendo, como trabalhar com todos esses elementos, além dessa questão intergeracional, e falar, gente, vamos usar isso para agir e canalizar essa energia para ações propositivas que tragam esperança, que tragam, na prática, novas soluções. E o intergeracional, ele acaba sendo muito importante porque, por mais que chegamos nesse buraco que chegamos, a ação individual, ela tem um impacto, mas a ação de, sei lá, de 20 petroleiras que são responsáveis por 33% da emissão global, elas têm impacto 599 milhões de vezes maior. Então, entender esse balanço da culpa, de que sim, as gerações que passaram, elas não agiram em prol da defesa do meio ambiente, mas era uma consciência que existia naquela época e trouxe a gente para cá. E agora a consciência está mudando. Mas entender com os erros e acertos dos mais experientes de tempo de vida e fazer essa ponte com os mais jovens que têm essa sede e têm uma capacidade de co-criar um imaginário positivo do futuro, que tem capacidade de sonhar muito mais e fazer essa ponte, isso é muito potente. E a gente precisa trabalhar com delicadeza esses elementos para fazer com que as gerações se conectem. Porque no final do dia, a gente precisa remar todos nós para a mesma direção, que é o desenvolvimento de uma sociedade de carbono zero e uma sociedade adaptativa. E adaptativa entra em todas as esferas da sociedade, em todos os níveis, desde o individual ao coletivo, ao governamental, ao internacional.
que daí chega-se na humanidade como um todo. Então, temos os caminhos já desenhados para onde a gente precisa ir, temos ferramentas para isso, temos a ciência a nosso favor, cada dia trazendo mais dados, temos criatividade para isso, ou seja, faca e queijo na mão. Então, essas conexões intergeracionais, essas conexões a nível político, elas são fundamentais para que a ação aconteça em larga escala. Muitas coisas já acontecem no pequeno, no local, e elas são fundamentais. Agora, como dar luz a tudo isso que já acontece, gerando escala para que a mudança ela seja feita de uma forma ainda maior e ainda mais rápida. Temos networking também, né? Que é a possibilidade de você se conectar com Exato. pessoas de... Eu sou um ativista do Brasil, mas eu quero me conectar com ativistas da Ásia, por exemplo. Hoje é bem mais possível. Sim, e inclusive, Luiz, é fundamental você ter trazido essa questão do networking, porque tudo que eu falo e faço é em redes. Então, acho que para mim é uma coisa tão dentro de tudo que eu faço que às vezes a gente esquece de externar isso. E é real. Network é uma chave fundamental para a juventude conseguir se conectar e conseguir encontrar espaços de atuação. É o número um. E redes existem diversas no Brasil e no mundo que de forma online ou até mesmo presencial, dependendo de onde você está ou com quem você quer se conectar, o jovem tem a possibilidade. E se eu faço o que eu faço hoje e me encontrei nesse caminho da mudança climática, é porque eu não estive sozinha nessa construção. Eu me conectava com pessoas, com redes, me desafiava, falava às vezes em lugares que eu tinha vergonha, mas para ter a oportunidade de me conectar com as pessoas. E assim a gente vai colocando um tijolinho depois do outro e vai construindo esse network sólido que auxilia e muito a gente no desenvolvimento profissional. Você possui uma notável trajetória no ativismo climático, Flávia. Poderia falar mais sobre os projetos que criou e ajudou a fundar? Como eles moldaram a pessoa que é hoje? Bom, eu vou falar dos dois projetos que hoje estão movimentando a sociedade civil. Um é a Youth Climate Leaders, ou carinhosamente chamado de YCL, mas Youth Climate Leaders, em português, significa Jovens Líderes Climáticos. E o YCL ele veio dessa provocação de é tão difícil trabalhar com mudança climática, como a gente auxilia jovens a encurtarem o caminho para trabalhar com essa pauta. E as mudanças, elas são na estrutura, porque quando você dá oportunidade para um jovem, principalmente de comunidades, de áreas periféricas, a ter acesso a uma educação de 2 meses e meio sobre mudança climática, ele entra dentro de uma rede, e essa rede é mundial, nós estamos aí em 4 continentes. Tem auxílio para desenvolver o seu currículo, tem a possibilidade de ter um mentor, para auxiliá-lo no desenho dessa carreira, recebe possibilidades de vagas para trabalhar na pauta climática todo dia. E quando ele se interessa por alguma, a gente não mede esforços para ajudá-lo a conseguir, ou pelo menos a se preparar para aquela vaga, fazendo sempre essa ponte com parceiros, enfim. Muda-se vidas, porque você está falando para um jovem, olha, você tem total capacidade, você já está dentro de um networking e existem essas vagas. E são jovens de formações distintas. Tem jovem que ainda não entrou na faculdade, tem jovem que se formou, sei lá, em ciências da computação, teatro, sociais, história, engenharia, direito, tem de tudo, porque a mudança climática é transversal. E quando a gente dá essa possibilidade de aprendizado, e principalmente aprendizado fora do eixo sudeste, porque aqui no sudeste os jovens têm assim acesso a diversos cursos e tem cada vez mais cursos falando da questão climática. Mas o nosso objetivo desde o início era chegar onde esse tema não chegava. Então, fazer de tudo para que jovens do norte, do nordeste, do sul, tivessem acesso, do centro, mas tivessem acesso a esse tipo de formação. Então, nós temos hoje o hubs da Youth Climate Leaders espalhados em, se não me engano, 13 estados do Brasil, que são espaços seguros que jovens se reúnem dentro da rede e fazem ações locais.
Temos jovens do sul da Bahia que agora estão trabalhando com uma organização, que ele está trabalhando numa organização aqui em São Paulo. Então, assim, conexões incríveis. Mas uma história que para mim é muito marcante da Youth Climate Leaders foi o nosso primeiro movimento. No nosso primeiro movimento foi uma imersão internacional que a gente fez, que a ideia era fazer uma jornada climática pelo mundo, com jovens de diversos continentes e etnias, para falar de mudança climática. A primeira foram 10 dias em Paris e um mês no Quênia, em 2018, com 15 jovens de 4 continentes. Só que o que me marcou foi um passo anterior a isso. Quando a gente abriu as inscrições para fazer essa jornada climática, até hoje a gente não sabe explicar muito bem como isso aconteceu, mas nós recebemos 500 formulários de 95 países. Foram 500 jovens escrevendo socorro. Foram 500 jovens de Vanuatu, do Quênia, assim, de países e pedacinhos que eu nunca tinha, inclusive, ouvido falar, principalmente das ilhas do Pacífico, pedindo socorro porque a minha ilha está sumindo, a minha casa está ficando embaixo da água, no meu país ninguém fala disso, eu estou muito preocupado. A vontade era de trazer todos eles para dentro. Queríamos nós ter o recurso na época para conseguir fazer isso, para trazer todo mundo para dentro dessa jornada. Mas me chamou muito a atenção o pedido de socorro generalizado dos jovens espalhados no mundo inteiro. Então, a ICL ele vem se fortalecendo para dar espaço e voz de atuação para esses jovens, sendo remunerados para isso, criando a sua carreira com isso, sabe? E os jovens que hoje estão dando o primeiro passo na sua carreira como líderes climáticos, tendo a possibilidade de toda essa estrutura, daqui 5, 6, 10 anos, muitos deles já serão diretores, muitos deles estarão ocupando espaços estratégicos de tomada de decisão na nossa sociedade, e é isso que a gente precisa. A gente precisa cada vez mais de tomadores de decisão conscientes da crise humanitária que a gente está vivendo. Então, é uma sementinha hoje de um auxílio nessa estrutura, torcendo muito e vibrando muito por cada conquista deles, para que muito em breve eles estejam assumindo posições estratégicas na sociedade. Então, esse é um pouco da Youth Climate Leaders. E uma coisa bem interessante da faixa etária da Youth Climate Leaders, temos jovens de 18 a 38, 40, porque a gente acaba trabalhando com duas frentes, jovens iniciando carreira e pessoas em transição de carreira, que querem começar a atuar com impacto positivo para o meio ambiente, para a pauta climática. Então, isso é muito legal de ver também, esse processo de transição. E na La Clima, ela é uma organização que o objetivo é trabalhar mudanças climáticas dentro do direito, porque, infelizmente, no Brasil, o direito ambiental ainda é optativo na maioria das universidades, o que é um erro, mas, enfim, né, temos aí uma lacuna a ser preenchida, e a La Clima vem para preencher essa lacuna. Somos hoje mais de 400 pessoas na rede, mas a La Clima ela atua em algumas vertentes, como advocacy, como capacitação, pesquisa e conhecimento, e dentro disso a gente vai auxiliando o nosso país nesse desenvolvimento de uma agenda de baixo carbono. Dentro da La Clima nós temos grupos técnicos, que são rotativos, então todo ano a gente zera esse grupo técnico para que novas pessoas entrem e para fazer uma rotatividade. Então temos grupo técnico de justiça climática, agricultura, floresta, mercado de carbono, financiamento, negociações climáticas, e são quase 40 pessoas em cada grupo, que atuam no direito em áreas diversas, porém tem esse ponto em comum que é a mudança climática. Isso tem sido uma experiência muito rica, porque conhecer atuantes do direito que gostam dessa pauta e propiciar um espaço de escuta, um espaço de troca, um espaço de construção é muito potente. Coisas incríveis pipocam da La Clima. Então, as pessoas, elas falam, por exemplo, tá tendo agora a revisão do plano estadual do governo do estado do plano de ação climático. O grupo da La Clima falou, gente, vamos fazer um grupo para analisar esse programa de adaptação, já que está com uma consulta pública, e apontar direcionamentos para esse plano de ação climática do estado de São Paulo. Isso é maravilhoso, são pessoas capacitadas que querem ajudar a construir uma sociedade de baixo carbono e que encontram na La Clima parceiros de luta para fazer com que isso aconteça. E isso é mágico, isso potencializa, isso de uma forma constante e, né, um passinho de cada vez para que isso aconteça, mas de uma forma
constante a gente consegue, aos poucos, ir transformando a nossa sociedade e trazendo respaldo técnico-jurídico para isso. O Brasil ainda não é defasado em muitos aspectos nessa questão da legislação climática, vamos dizer assim, do nível municipal ao federal. Então, ter um grupo como a Alaclima, de pessoas tão capacitadas e tão apaixonadas pelo tema, traz um pilar que faltava na sociedade brasileira e que auxilia não só os governos e as empresas, como também a sociedade civil e próprias organizações da sociedade civil. A Alaclima acaba tendo um papel transversal dentro desse cenário, porque são pessoas técnicas, porém apaixonadas pelo tema da mudança climática. E é incrível ver tudo o que acontece lá dentro e como aquilo se tornou um terreno fértil para o desenvolvimento de diversas pautas. Flávia, falando aqui de se inspirar e inspirar outras pessoas, né? Então, quais livros, documentários lhe inspiram e destas mídias, quais você recomendaria para outras pessoas a fim de que os e as nossas ouvintes também se motivassem a atuar na pauta climática? E, adicionalmente, habilidades que essas pessoas poderiam ter, quais você recomendaria? Legal. Bom, eu vou começar com as habilidades, depois eu vou para a parte mais inspiracional para a gente ir para o encerramento. Eu acredito que cada um tem a sua aptidão para algo. Então, o primeiro passo é entender aquilo que você faz bem, aquilo que você gosta de fazer, e entender como isso pode ser, inclusive, rentabilizado dentro do lugar que você trabalha ou daquele projeto que você quer vir a fazer. Entender primeiro a sua aptidão e o seu dom é um passo importante. Todo mundo tem o seu. Todo mundo tem o seu. Eu acredito muito nisso. Não é à toa que somos múltiplos e plurais e cada um tem a sua característica e isso complementa a sociedade como um todo. E eu, de verdade, acredito que quando cada ser humano encontra a sua voz, quando cada ser humano encontra essa sua essência, é como se a pessoa ela ficasse viva de verdade. Infelizmente, a gente está numa sociedade que muitos... sabe o seriado do zumbi? Como se fôssemos zumbis dentro de um sistema, sem ter tempo para pensar muito, sem ter tempo para sentir os nossos sentimentos, sem ter tempo para fazer essas conexões. Isso é muito sério. Então muitas pessoas entram nesse piloto automático e acabam não conseguindo ter acesso àquilo que faz elas se sentirem vivas. Então esse é o primeiro ponto quando a gente pensa em criar essa nova sociedade que já está emergindo. Nós precisamos nos sentir vivos para fazer isso acontecer. Primeiro passo. E também trago 4 Cs que eu acredito que são fundamentais para o desenvolvimento desse desafio enorme que temos à nossa frente, que é a construção do novo que está emergindo. Mas coragem é a primeira delas, porque nós vamos sim bater de frente com estruturas de apostas. A gente tem que ter coragem para ser aquele que pensa diferente, para ser aquele que fala diferente, para ser aquele que consegue trazer na individualidade ações que são taxadas como diferentes ou estranhas, mas que condizem com a essência e com o construir dessa nova sociedade que está se adaptando já à crise climática. Um outro ponto, não são características interpessoais esses outros 3, mas eu acredito que tudo que a gente faça com coragem e se sentindo vivo, se a gente traz comunidade, conectividade, nós temos os 4 Cs. Então, o primeiro, que é a coragem, que eu já comentei, e os outros 3 Cs são conectividade, criatividade e comunidade. Se tudo que a gente se propor a fazer for pensando para o local, para a comunidade, estiver conectado com tanto o que está acontecendo no global, mas também de forma conectiva de internet mesmo, sabe? De plataformas, isso ganha uma potência maior. E criatividade, que eu acredito que também, além da coragem e do encontrar sua voz para se sentir vivo, a criatividade é fundamental. Porque, como eu comentei, nós vamos nos deparar com desafios de criar coisas que nem a gente sabe o que é.
de criar coisas que, conforme a necessidade vai chegando, a gente vai se adaptando. Então, criatividade aqui é fundamental. Uma pessoa criativa é uma pessoa viva, uma pessoa criativa é uma pessoa que se conecta de forma transversal com os outros, que sabe ouvir, que sabe trabalhar muito bem em time, que é curiosa, que pesquisa coisas até mesmo fora da bolha que atua, que sai da zona de conforto, que se arrisca. Então, esse perfil desbravador, ele vai ser cada vez mais requisitado no desenho da agenda da adaptação, da resiliência perante esse desafio que a gente está vivendo. Mas, Flávia, eu sou tímido, sei lá, eu não gosto de falar com as pessoas, então eu tô perdido, entendeu? O que vai ser de mim? Eu que não tenho esse espírito desbravador. Tá tudo bem, eu trouxe na visão de quem eu sou como pessoa, porque eu tô falando da minha perspectiva, daquilo que eu atuo. Mas eu tenho amigos incríveis que ficam trabalhando com análise de dados, ou que decidiram ser professores e atuam no ensino fundamental, ou que não escrevem muito, não falam muito para o mundo, mas têm uma produção acadêmica importantíssima para auxiliar a sociedade civil nesse caminhar de baixo carbono. Existe espaço para todo mundo. Não precisa ser o desbravador e que conecta com todo mundo. Existem perfis. Mas independentemente do perfil que você se encaixa ou que você se reconhece, não perca a criatividade, não perca a esperança e não perca a vontade de querer fazer diferente. Porque não é fácil esse caminho. É um caminho de 1 passo para frente, 2 para trás, para poder dar 3 para frente depois. É um caminho não óbvio, é um caminho difícil, é um caminho que nós estamos desafiando estruturas que estão postas há décadas, há séculos. Então, é uma mudança de ruptura profunda. Por isso que começar encontrando a sua voz é um bom começo, porque manter a saúde mental dentro dessa jornada é um desafio. Eu tenho grandes amigos com burnouts, eu tenho grandes amigos que tiveram que dar uma parada porque não estavam dando conta da carga mental dentro de tudo isso. Então, o autocuidado, entender onde sua voz ressoa melhor, ecoa melhor, sinal que você está onde para você é mais confortável. Isso já é um passo para você entender os seus limites. Mas mesmo assim, mesmo cuidando de você e principalmente cuidando de você, com criatividade, coragem, vontade de fazer diferente, independentemente do setor que você vai atuar, tenho certeza que você vai ser uma pessoa que vai trazer o impacto que você está buscando para dentro daquela pauta que você vai atuar. E livros e documentários para inspirar? Livros, documentários, animações, aqui é multimídia. Eu prezo muito, falando da minha perspectiva, alimentar minha alma, porque a gente se depara todo dia com notícias que machucam. Então, antes de buscar o conhecimento da pauta em si, eu leio livros que me ajudam a me entender dentro disso. Então, eu vou inclusive, passo todos esses links que eu vou comentar de livros. Infelizmente, alguns deles eu acho que só tem no inglês, mas alguns deles eu sei que já tem tradução para o português. Mas tem um livro do Satish Kumar, que ele é um dos fundadores da Schumacher College, que eu tive a honra de fazer um curso lá, de passar um tempinho lá. Também recomendo para aqueles que gostam de olhar para uma sociedade regenerativa, com um olhar holístico para isso. A Schumacher é um lugar a se visitar. Mas tem um livro do Satish que fala que é o solo, alma e sociedade. Ele trabalha com essa tríade e coloca você dentro disso. Então, você como alma, você como solo, você como sociedade. Como trabalhar esses elementos para ser útil aqui na Terra, para trazer o impacto que você procura. Esse é o meu livro de cabeceira. Aqueles dias que eu falo, meu Deus do céu, acabou. Não tem mais jeito, sabe? Vou mudar de vida, de carreira, vou pra Ecovila que eu tanto quero e nunca mais vou sair de lá, entendeu? Sabe aqueles dias que você acorda desse jeito? Eu pego esse livro, abro aleatoriamente, leio a passagem e daí eu vou me reconectando comigo de novo. Um outro livro que eu gosto muito, que é do Schumacher, que é um dos fundadores, junto com o Satish, que é o Small is Beautiful,
que traz um modelo econômico diferente, porém em escalas menores, assim, e mostrando como a sociedade ela pode viver em cima disso. Um outro livro que eu gosto muito, da Kate Worth, alguma coisa assim sobre o nome dela, é do Donuts Economics, que é a economia da rosquinha, que inclusive já está sendo implementado não sei se é em Amsterdã, mas na Holanda já está sendo implementado um programa que ela está liderando por meio desse livro, que é um livro de economia, mas ele traz elementos inspiracionais, assim, de como é possível fazer diferente. E isso me anima muito quando eu leio esse livro. Eu tenho outros, por exemplo, do Daniel Wall, que fala de sociedade regenerativa. Esse livro já tem em português, inclusive. Ele mostra como você trabalha os pilares da sociedade, trazendo a regeneração no setor privado, no setor público, e coisas práticas, assim. Isso é muito legal. Super recomendo essa leitura também. E eu tenho livros, eu adoro biografias, né? Eu acho que essa caminhada do social, eu fui muito inspirada por Gandhi, quando é clichê, eu sei, mas eu fui inspirada por ele quando eu era mais novinha, sei lá, 12, 13 anos, que eu comecei a ler sobre ele. E entender que as mudanças, elas podem ser feitas pelo amor, elas podem ser feitas de uma forma pacífica. Ele sofreu muito, óbvio, não foi simples ser preso ou apanhar, enfim, mas ele resistiu a tudo isso para mostrar que era possível e conquistou a independência da Índia. Então, são histórias como do Gandhi, do Mandela, que eu me inspiro muito em como trilhar esse caminho para o desenvolvimento de uma sociedade que precisa se reinventar. E eu tenho personalidades que eu gosto muito, que eu sigo. E muitas delas, como eu estou muito envolvida com a política, né, eu acabo pegando alguns personagens assim, mas entendendo como a política ela também é transformadora. Mas aqui no Brasil, por exemplo, tem uma prefeita que eu admiro muito, que é de Caruaru, a Raquel Lira, que transformou aquela cidade da água para o vinho nos mandatos. E eu trago aqui um olhar totalmente independente de partido. Eu costumo dizer que mudança climática ela é tão legal, mas ela é tão legal que ela não tá nem aí se você é de direita ou esquerda, entendeu? Ela quer todo mundo remando para o mesmo lado. Então, eu sempre trago esse ponto porque não estou aqui com um olhar partidário para absolutamente nada, mas mostrando como ações locais e políticas públicas feitas para mudar a vida das pessoas mudam as vidas das pessoas. Isso é maravilhoso. Eu gosto muito de ver concretude. Eu tive a oportunidade, uma vez, pela Youth Climate Leaders, a gente ficou num orfanato em Meru, lá no Quênia, e eu conheci a Dr. Karambo, que entendeu que a missão de vida dela é cuidar de mais de 100 crianças que vivem nesse orfanato, e só que ela cria todo um conceito de comunidade, de coletivo, de agrofloresta, de regeneração que é lindo e transforma a vida daquelas crianças. Então, eu me prendo muito a pessoas reais e concretas para me inspirar. E cada vez que eu me conecto com essas pessoas, eu vibro. Então, mais do que leituras, no caso que eu foquei muito, né, para a alma, se conecte com pessoas que despertam o melhor de você. E isso vai fazer com que você encontre os caminhos que a vida tá te proporcionando. E sobre a questão mais técnica de clima, a própria Youth Climate Leaders é um curso sensacional para vocês terem acesso. No site da La Clima, que em breve vai ser lançado e vocês vão ficar sabendo, a gente tem um curso lá disponibilizado gratuitamente sobre mudança climática. Eu me informo muito pelo Clima Info, que você entra lá no climainfo.org ou .com, se eu não me engano, coloca o seu e-mail e todo dia você recebe assim, um compilado muito bom de notícias sobre mudança climática do mundo. Com podcasts eu tô me acostumando com a vida de podcast ainda, não sou a melhor pessoa para indicar, mas eu tenho ouvido muito os jornais, podcasts principalmente de comunidades que trazem os desafios locais, e eu tenho filtrado um pouco o noticiário. Há anos eu já não tenho televisão em casa, tudo eu faço pelo notebook, mas porque eu sentia que ficar vendo noticiário me fazia muito mal, porque é muita tragédia todo dia. Então eu optei por me alimentar
de alimentar o meu dia a dia, a minha alma, com elementos férteis e saudáveis, inclusive o que a gente escuta, e isso me dá força suficiente para enfrentar os tantos desafios. E isso não significa estar alienado, porque eu sigo as notícias, mas eu escolho aquilo que eu quero ler. Eu vejo as manchetes e eu falo, isso eu quero saber mais, isso eu acho que vai me fazer muito mal se eu ler em detalhes. Então eu tenho o poder de escolha daquilo que eu leio, daquilo que eu coloco para dentro da minha casa. E isso é muito importante. Isso me ajudou a manter a minha saúde mental nesses últimos anos, dentro de tantas e tantas coisas que vêm acontecendo. Flávio, eu gostaria de agradecer a sua incrível participação aqui no Green Steps Podcast. É uma honra trocar experiências contigo. E eu gostaria de propor uma última pergunta, antes de encerrarmos. Na verdade, essa última pergunta faz parte de uma tradição aqui do podcast. Qual mensagem final você deixaria para aquelas pessoas que estão nos ouvindo e que desejam trabalhar com sustentabilidade, mais especificamente com clima? Vem muitos sentimentos, assim, quando eu penso no que falar para as pessoas, principalmente para aquelas que querem trabalhar com a bandeira do meio ambiente, a bandeira da mudança climática, e o que isso significa no dia a dia, né? Porque é uma pauta que consome bastante. Mas eu acho que o que me vem muito forte para falar hoje, para quem está ouvindo, é tudo bem que temos um grande problema pela frente para resolver, mas que nos momentos de dúvida ou nos momentos de muito medo, vocês escolham a ação em prol do desenvolvimento dessa agenda, em prol de uma sociedade resiliente, de baixo carbono. Nem sempre é fácil, também tenho meus dias, mas quando a gente se conecta com pessoas que pensam, que veem, na verdade, o mundo da mesma forma que a gente, trazendo sempre as pluralidades e diversidades, mas que tenha um caminho comum a seguir, que é esse desenvolvimento de uma sociedade de baixo carbono e adaptativa, são com essas pessoas que a gente tem que dar as mãos e caminhar. E quando bater o medo, respira fundo, olha para o lado, reencontre e reconecte com essas pessoas e vamos que vamos, entendeu? Vai com medo mesmo, o que a gente precisa é de muita coragem para criar essa nova estrutura de sociedade que a gente tanto precisa. Se conectar e, obviamente, cuidar sempre da saúde mental, que é um fator fundamental para que nós estejamos sempre bem no desenho e no caminhar desse mundo que a gente está construindo, porque se você não está bem, você dificilmente vai conseguir fazer o bem para fora. Então, se cuide, preserve essa saúde mental, cuide de você para que você possa cuidar do mundo. E uma vez que você estiver pronto para olhar para fora, para cuidar do mundo, se conecte com pessoas que vibrem da mesma forma que você, e a caminhada, não sei se ela vai ficar mais fácil, mas um pouquinho mais leve e divertida, garanto que ela fica, porque você escolheu dar as mãos para as pessoas certas para caminhar. Muito obrigado por ter escutado esse episódio. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar o Green Steps Podcast com as suas amizades que também apreciam a pauta sustentabilidade. E se você está pensando, planejando ou mesmo já perseguindo uma carreira internacional, não se esqueça de checar o Social Steps, o meu outro podcast em que converso com profissionais de vários países pelo mundo sobre carreiras de impacto social. Episódios disponíveis no seu streaming favorito e no meu site pessoal, cujo link está na descrição deste episódio. O Green Steps voltará em breve com mais uma conversa.